Veja agora duas notícias que é destaque em vários portais de notícias nas últimas horas. Notícia 1. O cenário político entre Brasil e Estados Unidos voltou a ganhar destaque após declarações polêmicas do deputado republicano norte-americano Rishi McCormick, que fez duras críticas ao Supremo Tribunal Federal STF e ao Congresso brasileiro. Em uma publicação em sua conta no X-Antigo Twitter, o parlamentar afirmou que ministros do STF e integrantes do Legislativo brasileiro poderiam ser punidos severamente no futuro por suas decisões e posições políticas. O alvo principal do congressista norte-americano foi a recente decisão do STF que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, sob a acusação de tentativa de golpe de Estado. Segundo a DMC Cormico, o julgamento foi conduzido de maneira parcial e política, sem provas concretas que justificassem a sentença aplicada ao ex-presidente. O deputado classificou o painel de ministros responsáveis pelo julgamento como fraudulento, citando diretamente nomes como Alexandre de Moraes, a quem chamou de violador de direitos humanos e opositor declarado de Bolsonaro. Ele também mencionou outros magistrados que, segundo ele, possuiriam ligação com o ex-presidente Lula, o que colocaria em dúvida a imparcialidade do processo. Para MC Cormico, resultado do julgamento representa uma clara tentativa de barrar Bolsonaro da disputa presidencial de 2026, além de enfraquecer seus apoiadores. Em suas palavras, MC Cormico chegou a classificar os ministros do Supremo como bandidos criminosos, dizendo que não merecem ser tratados como representantes da justiça. Ele destacou ainda que entre os magistrados, apenas o ministro Luiz Fux teria mostrado uma postura mais equilibrada, reconhecendo que o processo poderia se tratar de uma guerra política com o objetivo de destruir a imagem do ex-presidente e desmobilizar sua base eleitoral. As falas do deputado norte-americano repercutiram rapidamente no Brasil, principalmente nas redes sociais, onde apoiadores e críticos de Bolsonaro se dividiram em debates intensos. Para os simpatizantes do ex-presidente, as declarações de MC Cormico reforçam a narrativa de que Bolsonaro estaria sendo vítima de perseguição política. Já para seus opositores, a fala do congressista estrangeiro é vista como uma tentativa de interferência em assuntos internos brasileiros, o que poderia gerar até mesmo atritos diplomáticos. Esse episódio reacende discussões sobre a influência internacional na política brasileira e o impacto da condenação de Bolsonaro na imagem do país no exterior. A fala de MC Cormico também mostra como o caso ultrapassou as fronteiras nacionais e passou a ser acompanhado de perto por lideranças políticas nos Estados Unidos, especialmente dentro do Partido Republicano, que possui afinidades ideológicas com o ex-presidente brasileiro. O julgamento de Bolsonaro e a polêmica em torno da decisão do STF seguem sendo um dos assuntos mais comentados no Brasil, com forte impacto nas eleições de 2026 e no futuro político do ex-chefe de Estado. Enquanto isso, declarações como a de MC Cormico aumentam a temperatura do debate e podem influenciar tanto a opinião pública nacional quanto internacional. Notícia 2. Nesta semana, um levantamento realizado pelo Instituto Datafolha trouxe novos números que refletem a divisão da opinião pública em relação ao atual cenário político e jurídico envolvendo o ex-presidente da República. Segundo os dados divulgados no sábado, 13 de setembro, 50% da população se mostrou favorável à medida em vigor à condenação de Bolsonaro, enquanto 43% se declararam contrários. Além disso, 7% dos entrevistados afirmaram não ter uma posição definida ou não souberam responder. A pesquisa foi feita nos dias 8 e 9 de setembro, período em que ocorria o julgamento do ex-presidente na primeira turma do Supremo Tribunal Federal STF, fator que pode ter influenciado a percepção dos eleitores diante do caso. Ao todo, foram entrevistados 2.005 eleitores em 113 cidades espalhadas por todas as regiões do Brasil, com margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Desde o dia 4 de agosto, o ex-presidente está cumprindo prisão domiciliar, decisão determinada após o descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente pela Justiça. Essa medida gerou intensos debates no meio político, jurídico e também nas redes sociais, já que, para a parte da população, a prisão domiciliar é vista como uma punição branda, enquanto outros defendem que se trata de uma decisão equilibrada e condizente com o momento processual. O resultado da pesquisa Datafolha reforça o clima de polarização que marca a política brasileira nos últimos anos. A divisão quase equilibrada entre os que apoiam e os que rejeitam a decisão mostra como o caso do ex-presidente ainda desperta fortes e opiniões divergentes.
De um lado, apoiadores destacam que ele ainda mantém grande influência sobre uma parte do eleitorado e acreditam que esteja sendo alvo de perseguição política. Do outro, críticos defendem que o cumprimento da lei deve ser rigoroso e igual para todos, independentemente de cargos ocupados ou popularidade. Esse cenário também pode ter impactos diretos nas eleições municipais e até nas projeções para 2026, já que a força ou enfraquecimento da imagem do ex-presidente pode influenciar alianças políticas, a formação de chapas e até a confiança de investidores. Além disso, o julgamento em curso no STF e as possíveis novas decisões judiciais deverão manter o assunto em alta no noticiário, garantindo que a discussão continue no centro da pauta nacional. A pesquisa ainda reforça um ponto importante: a instabilidade política no Brasil continua sendo um dos principais temas de debate social. Entre manifestações populares, disputas de narrativas e decisões judiciais que mexem com a opinião pública, o futuro político do ex-presidente permanece incerto, mas com forte capacidade de mobilização tanto entre apoiadores quanto entre opositores.